Boa noite. União dos Vereadores da Baixada Santista luta para priorizar a imunização de profissionais da educação e da segurança. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Roberto Andrade Silva, presidente da UVEBS. Tudo bem, Betinho? Seja muito bem-vindo. Como vai? Bem, agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa para estar conversando de um assunto tão importante que impacta a vida de muitos profissionais, principalmente os profissionais da área da educação e da segurança. Então vamos começar o nosso bate-papo exatamente com isso. A gente está falando muito nesses últimos dias sobre a questão da vacinação, todo mundo acho que respirando um pouco mais aliviado, né, em relação ao ano passado, com alguns contrapontos, alguns contratempos. Agora, a UVEBS, ela reivindicou junto aos prefeitos da região a inclusão de profissionais da educação e da segurança nessa imunização prioritária contra a Covid-19. Queria entender, então, por que vocês pensam dessa forma, o que está sendo feito a respeito disso? Primeiro, pelo entendimento que nós temos de que são profissionais que estão na linha de frente. A gente não pode ignorar que a maioria dos municípios já estão fazendo seu estudo, seu plano de retomada das aulas. E os profissionais da educação, quando eu digo os profissionais, a gente não pode ignorar que numa escola não são apenas os professores. Sim. Por isso que nós colocamos profissionais da educação. Já entendendo que esse impacto vai ser para quem vai estar na secretaria das escolas, quem vai estar ali servindo a alimentação, os inspetores, né, os inspetores de aluno, enfim, todos que vão estar ali na unidade escolar. Mas a gente não pode ignorar, Roberta, que essa grande questão da vacina agora é a quantidade. Então nós encaminhamos um documento da União dos Vereadores para todos os prefeitos e encaminhamos também para o CONDESB, sabendo que é uma questão regional, e encaminhamos também ao governador do estado, ou seja, fizemos um documento para o governador João Dória solicitando que esses profissionais de educação e de segurança sejam incluídos como prioridade junto com os profissionais de saúde. Mas, repito, agora a grande questão é a quantidade de doses, se vai ser o suficiente, sabendo que começou a vacinação e ainda não temos a quantidade suficiente para todos os profissionais da saúde. Então, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Já passo. tinha esse passo desenhado, já não precisava ter essa surpresa, né, Betinho? Justamente. Não tinha então, necessidade. Nós estamos vivendo um dia por vez, mas sabemos que os profissionais de educação e os profissionais de segurança são essenciais para estarem inclusos no plano de vacinação dentro do início agora, né, como prioridade. Esse é o nosso entendimento. Agora, chegando a vacina de Oxford, pode ser que a gente tenha um Eu acredito maior, que sim, né? Superando esse entrave diplomático que nós estamos passando também, ou seja, para os municípios que estão na ponta, a gente acaba sempre ficando nessa ansiedade de como vai ser isso. Até porque a gente fica muito limitado. Os próprios vereadores ficam limitados, porque a gente acaba tendo uma atuação no âmbito municipal, e por isso que a União dos Vereadores da Baixada Santista procurou fazer uma ação regional. Sim. Porque nós sabemos que é somando esforços, representando a região, ou seja, a Baixada mora 1.800.000 pessoas, não adianta o vereador isoladamente buscar resolver isso apenas ali no seu município. A gente quer agir como um corpo, por isso que a União dos Vereadores da Baixada tomou essa iniciativa para que a gente possa buscar isso junto aos profissionais de educação e segurança. Recentemente a gente teve uma conversa com o prefeito de Santos e a gente realmente perguntou essa questão dos profissionais de educação sendo grupo prioritário, né? Sim. E o que ele respondeu é que a cidade de Santos vai obedecer o calendário de vacinação imposto pelo Estado também e pelo governo federal. Pensando dessa forma, que todos os prefeitos farão dessa forma, Betinho, a União dos Vereadores da Baixada Santista, ela pensa em chegar no governo federal esse pedido? Não só pensa como tem que ser o próximo passo, porque não adiantaria nós enviarmos um documento para o governo federal sem antes termos esse diálogo com os prefeitos. Sim. Por isso que nós buscamos primeiro dar conhecimento aos prefeitos do nosso pleito, cada vereador no seu município procurar fazer essa intervenção ao prefeito da sua cidade, encaminhamos ao CONDESB, encaminhamos ao governador e o próximo passo é fazer esse encaminhamento ao Ministério da Saúde. Para a gente continuar ainda falando sobre essa questão
de colocar esses profissionais da educação como prioritários nessa primeira fase aqui da vacina, qual seria o grande problema, então, de a gente ter esse retorno às aulas presenciais com essa grande quantidade de profissionais descobertos? Então, o grande desafio é justamente os profissionais se sentirem seguros. Eu tenho percebido, dialogando com profissionais da área, que a aflição deles é justamente isso. Eles terem a segurança sanitária de retomarem. Sabemos que os profissionais entendem da importância das aulas presenciais, até porque você não faz educação com o aluno fora da sala de aula. Tanto é que o ano passado foi um ano desafiador, todos tiveram que se adaptar, não apenas os profissionais, mas os seus alunos. Sim. Os alunos passaram... E os pais também, né? E os pais, todo mundo junto. a família, ou seja, foi um ano extremamente atípico. Então, os profissionais de educação, eles sabem que é fundamental essa questão do aluno estar ali em sala de aula. Mas a gente também não pode ignorar que há uma preocupação de como eles Sim. vão estar com relação à questão de saúde, né, de proteção. Mas é um desafio que nós vamos ter que enfrentar juntos. Sabemos que já tem um calendário pré-definido, ou seja, 1º de fevereiro está aí. Como vai ser esse retorno? Então, cabe a nós, vereadores, dentro do nosso âmbito de atuação, ou seja, os municípios e aqui no aspecto da UVEBS, a região da Baixada Santista, fazer essa pressão dentro do que se pode. Porque se ainda não há uma quantidade suficiente, a gente também tem que ter a compreensão Sim. que primeiro precisa ter a quantidade de vacina, ou seja, precisa ter a quantidade de doses necessárias para atender os profissionais de saúde e, consequentemente, os demais profissionais, no nosso caso, o pleito, profissionais da educação e da área de segurança. Eu acho que um dos pontos muito importantes, né, que devem ser levados em conta quando a gente fala de retorno às aulas é a questão da obrigatoriedade. E em determinado momento, a gente viu até uma sinalização por parte do governo do estado, tornando obrigatória a volta às aulas presenciais. Agora, se a gente pensa, como é que você vai obrigar uma pessoa a voltar se você não dá essa condição de segurança para ela? Então, é claro, você pode obrigar a voltar se você oferecer a vacina. Então, se você está seguro, aí você passa a ter a condição de obrigação, tanto dos profissionais quanto aos alunos. Mas enquanto não há essa segurança sanitária, ou seja, os profissionais não vão estar imunizados, então fica uma situação bem difícil de você criar essa obrigatoriedade. Por isso que eu acredito que esse início vai ser realmente de um modelo híbrido, sim, presencial e virtual, e gradativamente, conforme você vai tendo os avanços com as vacinas já liberadas, tanto a Coronavac quanto a de Oxford e, quem sabe, da AstraZeneca, enfim, você ter as outras opções, não é isso? A Moderna, sim, aquilo que o Brasil conseguir trazer para o país, a gente possa ter esses avanços para a retomada, quem sabe, no segundo semestre, essa é a minha opinião, de você ter uma retomada com as aulas totalmente presencial, 100%. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre a União dos Vereadores da Baixada Santista e suas determinações. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, União dos Vereadores da Baixada Santista luta para priorizar a imunização de profissionais da educação e da saúde. Sobre isso a gente está conversando aqui com Betinho Roberto Andrade Silva, presidente da UVEBS. Betinho, a gente falou sobre essa questão, essa necessidade de se dar uma atenção melhor para esses profissionais da saúde. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre outros assuntos da UVEBS. A gente teve 10 anos agora, completou 10 anos. 10 anos, uma jovem entidade. Uma pré-adolescente. Uma pré-adolescente. A União dos Vereadores da Baixada Santista, esse ano está completando seu 10º aniversário, com muitos desafios. Não imaginávamos que estaríamos nessa nossa primeira década enfrentando uma pandemia, um momento econômico dificílimo para a região, consequência dessa questão da pandemia, uma região crescendo de uma maneira que nos chama muita atenção, até porque a Baixada Santista, sem dúvida, tem uma relevância na questão econômica do país, do estado de São Paulo, até por causa do Porto de Santos, sim, com muito ainda o que se fazer.
Então, a União dos Vereadores tem esse objetivo de integrar os vereadores da nossa região. Nós somos 136 vereadores dos 9 municípios e nós sabemos que muitos desafios são comuns. As cidades são interligadas. O cidadão da região é um cidadão metropolitano. Nós temos milhares de pessoas que moram numa cidade, trabalham numa segunda cidade, estudam numa terceira cidade, têm seus familiares numa quarta cidade, vão passear na quarta cidade. Então, os vereadores, compreendendo que as questões como, por exemplo, mobilidade urbana, saúde, destinação de resíduos sólidos, são assuntos que você não resolve apenas dentro de um único município. Eu mesmo saí de Praia Grande, vim aqui para São Vicente e você tem essa questão do trânsito. Sim. O trânsito, conforme a situação dele, o trânsito de uma cidade, por incrível que pareça, impacta na outra. O trânsito, a saúde, né? Justamente, a questão dos hospitais. Nós temos muitos assuntos em que a União dos Vereadores tem buscado participar ativamente, justamente dentro desse raciocínio de que o cidadão, ele é metropolitano, ele sente as dificuldades e ele tem os seus anseios, justamente por estar morando numa cidade e trabalhando numa outra. Muitas vezes nessa outra cidade que ele trabalha é que ele vive o dia da cidade, o dia a dia daquela cidade, na qual muitas vezes não é que ele mora. A residência dele... Ele vota e dorme numa cidade, mas vive em numa outra. Sim. Então a gente tem buscado ter ações coordenadas. É lógico que sabemos que cada vereador ele tem essa questão de jurisdição, ou seja, competência legal no seu município. Mas a partir do momento que a gente tem uma ação integrada, a gente consegue buscar soluções em conjunto. Eu acredito que esse é o caminho. Betinho, tem um ponto aqui que eu acho importante, que é a questão da saúde, a gente até mencionou agora há pouco. Em maio, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do deputado Caio França que obriga a Central de Regulação de Oferta de Serviço em Saúde, o CROS, a divulgar as listagens de pacientes que aguardam por vagas em UTIs e leito nos hospitais. Isso também a UVEBS fez parte. Teve uma participação ativa, até porque nós temos muitos municípios da nossa região que não possuem hospitais. E quando o seu município, o município de um desses municípios, vamos dar como exemplo o extremo da nossa região, o município ou de Peruíbe ou de Bertioga, quando por alguma situação da sua especialidade que ele precisa passar, ele é colocado no CROS, ele é inserido no CROS, aí é que vem o desafio de nós, vereadores, entendermos qual é o raciocínio, qual é a lógica para a disponibilidade dessas vagas, quais os critérios que são utilizados, qual a proporcionalidade diante das vagas disponíveis. Essas vagas elas são distribuídas para os municípios. E nada melhor do que você ter isso através da transparência. Sim. Então, essa legislação estadual foi um fruto de um trabalho bem intenso da União dos Vereadores, junto aos deputados estaduais, e o Caio França nessa questão, até porque ele fazia parte da comissão da Assembleia Legislativa com relação à saúde, né, a comissão permanente deles, da Assembleia da Saúde. Ele entendeu e liderou essa questão, e hoje nós temos, agora no aguardo da sanção do governador, para que efetivamente se torne lei e a gente consiga ter isso com clareza, as informações de uma maneira transparente, para que cada município possa ter um acompanhamento real de como está sendo essa distribuição das vagas que são gerenciadas pelo CROS. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre política. Não sai daí, a gente volta já agora. NDI está de volta e o nosso assunto agora é política e eu converso com Roberto Andrade Silva, presidente da UVEBS.
Betinho, a gente falou sobre várias situações aqui da nossa Baixada Santista, que os vereadores de toda a região estão envolvidos. Eu queria ter uma avaliação sua em relação às eleições e a questão da violência, né? A gente teve alguns casos espalhados pela cidade durante a eleição. Como é que você avalia, enquanto presidente da UVEBS, o que aconteceu? Triste e preocupado, até porque essa questão de violência é algo que, infelizmente, nós estamos vivendo no nosso dia a dia, e quando a violência ela vai também para o campo da política, isso nos preocupa muito, até porque a democracia ela é vital para o país. A divergência de opiniões, o contraditório, e quando por alguma questão a violência tenta impedir isso, nos preocupa bastante, porque o país só tem um caminho, que é o caminho da democracia. Então, a partir do momento que a violência, seja ela contra candidato, seja ela contra quem está no exercício do mandato, isso faz com que a gente realmente fique extremamente preocupado, e quero acreditar que as ocorrências que tiveram nessas eleições só tem uma forma da gente fazer com que não se repita, tendo justiça. Essa questão de governar, né, para o povo, pelo povo, está um pouco distante da realidade dos políticos de uma forma geral hoje? É uma classe que está desacreditada? Eu não acredito que esteja distante, eu acredito que o político tem que cada vez mais estar aberto para ouvir a população. Caso contrário, vai ter esse distanciamento. Se o político não tiver para si a responsabilidade de representar as pessoas como elas anseiam ser representadas, eu acredito que a tendência, infelizmente, pode ser essa, das pessoas cada vez mais terem esse sentimento de estarem desacreditando da política. E não há outra forma, a gente precisa lutar para que as eleições aconteçam, a gente precisa lutar para que a democracia ela seja cada vez mais fortalecida, e só há um caminho, através das eleições. Ok, Betinho, muito obrigada. Agradeço. Pela sua participação. Sucesso aí nesse ano que está se iniciando. Obrigado e parabéns ao programa e sucesso para vocês. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.